convidar a orar, amém? Para que nós possamos dar início à ministração da palavra dessa noite. Nós vamos falar sobre arrebatamento. Eu quero usar o texto de Mateus para falar com você sobre isso, amém? Ore comigo. Amado Deus, nós te glorificamos, ó Pai, te agradecemos, te bendizemos, porque sabemos que tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, meu Pai, segundo os teus propósitos. O Senhor tem traçado caminhos que são diferentes dos caminhos humanos, porque muitas vezes nós propomos caminhos na nossa direção e esses caminhos nos conduzem à morte, mas o Senhor tem caminhos de vida, o Senhor tem caminhos novos para nós, e esses caminhos são desvendados através da Tua Palavra. E quando nós ouvimos a Tua Palavra, nós recebemos o entendimento e direção para que o nosso espírito esteja, Pai, em comunhão contigo. E a partir de então, o nosso caráter, a nossa vida seja ajustada de tal forma que passamos a viver direcionados pela palavra, motivados pela fé, conduzidos pelo entendimento, declarando ao mundo qual é a razão da esperança que há em nós. Sabemos que a palavra viva e eficaz, ela é poderosa, ela pode penetrar, Senhor, no interior do coração humano, da mente humana, e divergir pensamentos e intenções do coração. Sabemos, como Paulo diz aos Romanos capítulo 1, que não podemos negligenciar o conhecimento das Escrituras, porque se fizermos isso, somos entregues à nossa própria vontade, e a nossa vontade, infelizmente, não nos leva ao reino, mas a sua vontade nos conduz. Então hoje nós estamos aqui para aprender, para conhecer, para receber entendimento. Eu quero, Pai, pedir ao Senhor que me use como instrumento, como um vaso, para que todas as pessoas que acessarem esse vídeo agora online, ou posteriormente, Pai, numa de suas inserções através das mídias sociais, eles sejam ministrados pelo Teu Espírito, sejam instruídos pelo Senhor, sejam direcionados pela Tua verdade. Nós sabemos que a verdade liberta o homem. Jesus disse àqueles que criam nele que se permanecessem no ensino, verdadeiramente seriam seus discípulos, e é isso que cremos, que o Senhor quer nos tornar discípulos, imitadores, quer nos fazer iguais a Ti, ó Jesus, para fazermos as mesmas obras que o Senhor fez, ou outras ainda maiores, no nome de Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 25, verso 13, amém? Nós vamos partir daqui, da meditação desse texto, amém? Vamos falar sobre bastante coisas, então quero te convidar a ficar atento. Se você quiser anotar, se você tem esse hábito, né, e gosta de anotar, pega um papel, uma caneta, amém? Muito importante que nós vamos falar nessa noite, amém? Jesus, ele está em Jerusalém, é a última semana de Jesus vivo, o Jesus homem. Ele vai ser entregue na sexta-feira para ser crucificado. Na quinta, na verdade, à noite, ele é preso, julgado. Na sexta-feira pela manhã ele é condenado e é entregue à cruz, amém? Nós sabemos que ele fica por volta até as 3 da tarde, onde expira, e a partir daí ele vai ser enterrado no sepulcro de José de Arimateia, por José de Arimateia e Nicodemos, e o sábado se transcorre. No domingo pela manhã, quando Maria Madalena e outras mulheres vão ao túmulo, pensando prestar um serviço ao corpo de Jesus, não o encontram na verdade anjos, e vão receber a declaração do reino, porque procurar entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou, amém? Então é a última semana que Jesus vai estar em Jerusalém, e há fatos importantes que Jesus relata que eu quero compartilhar com você, que dizem respeito ao fim dos tempos, ao arrebatamento da igreja, aos momentos que nós viveremos, que nos fazem crer que seremos levados pelo Senhor à glória, amém? Mateus capítulo 25, verso 3 diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem
há de vir. Amém? E eu quero conjecturar a partir do capítulo 21. Eu até sugeri, para alguns irmãos da igreja que lessem o 21, 22, 23, 24 e depois você leia o 25 também, que ele conclui tudo que estamos falando. Amém? Mas Jesus, ele vai chegar em Jerusalém diante de uma grande festa, porque vão fazer uma entrada triunfal. Ele vai pedir que busquem um jumentinho, amém? Que está amarrado num determinado lugar, jumentinho que ninguém tinha montado ainda, amém? E quando trazem-no a Jesus e ele monta naquele jumentinho, as pessoas começam a tirar as suas capas, a estender, a colocar folhas de palmeiras e declarar hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e fazem uma grande festa para a chegada de Jesus a Jerusalém. E aquele tempo era um tempo especial, porque a celebração da Páscoa, ela atraía muita gente. Jerusalém estava plena, cheia, amém? E Jesus vai, nesse momento, ele vai alugar o cenáculo, ele vai tomar posse do quarto alto, que nós conhecemos por cenáculo, que logo depois vai ser o local onde os discípulos vão receber o Espírito Santo, mas enfim, agora ele vai ser servido ao Senhor, para que ele celebre a sua Páscoa, com seus discípulos, com seus irmãos, amém? E a Bíblia vai nos dizer que, nesse momento, em que Jesus ainda não está no cenáculo, entre estar provavelmente na casa de Lázaro, eu penso, essa conjectura é minha, amém? Porque ele vai de Jerusalém até uma cidade vizinha e volta. Ele vai viver duas coisas interessantes. Primeiro, a purificação do templo. Ele vai expulsar do templo as pessoas que vendem pássaros, que vendem animais, que trocam moedas, porque essa era uma incumbência que o adorador, aquele que iria adorar em Jerusalém, deveria trazer da sua casa. Ele deveria ter um animal guardado durante o ano todo, sem mancha, sem mácula, sem ruga, um animal perfeito para oferecer ao Senhor. Mas a cultura religiosa daquela época estava se perdendo, e as pessoas deixavam para comprar os animais de qualquer tipo, com qualquer defeito, para trocar as suas moedas, enfim, era tudo feito negociadas no templo. E Jesus vai varrer isso, e depois ele vai fazer com que os discípulos vejam a lição da figueira seca, quando ele passa num dia e não acha fruto, e diz: não haja mais fruto em ti, e no outro dia ela está seca até a raiz. E quando eles observam que ela está seca, ele vai dizer: olha, se vocês tiverem fé e disserem ao monte, ergue-te, precipita-te ao mar, será feito, se não duvidarem no seu coração. Jesus vai estimulá-los à fé, vai estimulá-los a uma confiança plena de que coisas extraordinárias poderiam acontecer. Nesse momento, amém, Jesus começa a ter alguns confrontos pessoais, e ele vai ter confrontos com 4 tipos de pessoas, e é sobre isso que eu quero falar com você, antes de falar sobre o arrebatamento. Primeiro, ele vai encontrar os sacerdotes. Está aqui em Mateus capítulo 21, verso 23, Jesus entra no templo, e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade fazem estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus vai desafiá-los a responder uma pergunta: o batismo de João, ele era do céu ou dos homens? E eles, não podendo responder isso, porque temiam o que o povo interpretaria, dada a sua resposta, Jesus disse: se vocês não respondem sobre isso, eu também não responderei. Mas fato é que eu aprendo algo interessante com esses sacerdotes, que acontece muito hoje, nos nossos dias. Primeiro, eles questionavam a autoridade de Jesus, e nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas questionam a autoridade do Senhor, se ele é ou não é, se ele é bom, se ele não é. A verdade é que Jesus não está preso às coisas humanas. Na verdade, somos nós quem temos a oportunidade de nos prender a ele, somos nós quem temos a oportunidade de ser galhos enxertados na videira. Mas Jesus jamais se moldará à cultura ou aos pensamentos humanos, de maneira nenhuma. E esses homens queriam questioná-lo, amém? E Jesus então decide falar com eles em parábolas. Ele vai falar da parábola dos 2 filhos, quando o pai diz a um que faça, e o filho diz que não vai fazer, e ele diz ao outro que vai fazer, e na verdade o que disse que ia fazer não fez.
e o que disse que não ia fazer, decide fazer e é recompensado por isso. E aí nós aprendemos uma coisa muito interessante, que a recompensa ela é dada naquilo que executamos, não naquilo que falamos. E muitas vezes nós nos comprometemos com Deus, nós vemos homens de Deus, sacerdotes do Senhor, se comprometendo e não cumprindo. Cuidado com isso. Isso é um conselho que eu te dou, aprendendo com Jesus. Depois ele vai falar sobre a parábola dos lavadores maus. E os lavadores maus são aqueles que têm a vinha entregue para os seus cuidados, e quando o Senhor, o dono daquela vinha, envia os seus funcionários para verificar, eles o matam, até que o homem resolve mandar o seu próprio filho. E Jesus estava falando de si, Jesus estava falando da sua própria história, de como Deus tinha enviado anteriormente os profetas, e agora estava enviando o seu próprio filho, e ele receberia a mesma sentença, seria morto. E aqueles homens matam por causa da sua falsa religiosidade. Muitas vezes nós vivemos isso nesses tempos, amém? E eu quero que você tome cuidado com isso, amém? Que você interprete bem isso. E Jesus vai terminar falando com eles sobre a parábola das bodas. Olha que interessante. Por que ele vai falar de bodas? Porque ele vai falar pós-arrebatamento. Vai dizer que haverá um tempo em que o Senhor celebrará a unidade do Filho que está diante deles com a noiva, que é a igreja. Só que a igreja não vai sair de dentro dos religiosos, daqueles que têm aparência e não têm a eficácia, não têm a essência verdadeira. Na verdade, Jesus vai falar que vai convidar pessoas de todos os cantos, pessoas que não teriam padrão. E aqueles religiosos daquela época não admitiam que qualquer pessoa pudesse participar do seu ciclo ou do seu know-how. E infelizmente Jesus estava dizendo: a igreja que eu vou buscar é a igreja que vocês não vão perceber, é uma igreja que está pelos campos, está pelas ruas, está destruída aos olhos de vocês, mas eu vou reconstruir neles, eu vou fazer uma grande obra e fazer uma igreja para que possa habitar comigo na eternidade. Essa igreja somos nós, fomos escolhidos do Senhor. As coisas vis desse mundo, agora somos os escolhidos do Senhor, somos transformados pelo seu poder e pelo Evangelho. Então entenda, Jesus está falando sobre quem seria chamado para viver no reino. Se você recebeu o chamado, dignifique isso do seu coração, valorize isso. Isso é uma grande obra que está em andamento. E por último, Jesus vai falar com os religiosos a respeito do tributo, falar de valores monetários, falar de finança, amém? E quando ele fala sobre isso, amém, ele está falando também sobre a obediência que devemos ter com relação às coisas do mundo hoje. Nós estamos aqui fazendo o culto dessa forma porque estamos obedientes às normas sanitárias, estamos interagindo com a sociedade e submissos à autoridade dos homens. Poderíamos renunciá-la em nome de Cristo? Não deveríamos, porque Jesus disse que o que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. Nós precisamos ter padrão e respeito com essas coisas. E Jesus estava ensinando a isso a eles porque eles não queriam obedecer aos romanos, eles não queriam estar submissos à autoridade romana, que naquela época governava sobre Jerusalém e governava com equilíbrio, não privilegiava essa classe de religiosos. Infelizmente eles eram revoltados com relação a isso. Então você que está me ouvindo, aprenda essa lição. A segunda classe de pessoas que vai em seguida, lá no versículo 23 do capítulo 22, os saduceus. Quem eram os saduceus? Saduceus eram pessoas nobres, pessoas que tinham padrão de vida alto, e eles estavam intimamente ligados ao aspecto religioso também. Só que dessa classe saíam sumos sacerdotes. Eles tinham um padrão melhor, um padrão maior por causa das suas condições e por causa da forma com que eles governavam. Só que havia um problema: os saduceus questionavam a ressurreição. Se você observar, nós vamos ver lá na frente com Paulo os essênios falando da mesma forma, amém? Mas é interessante que eles questionavam a ressurreição, e Jesus veio para morrer e ressuscitar, e mostrar também que o homem pode ressurgir em si mesmo. Nós passamos pela primeira ressurreição do batismo, logo após nós passamos pela segunda ressurreição, que é a ressurreição da eternidade, amém? Então quero te declarar: nós somos como Cristo e viveremos o que Ele nos prometeu, amém? E eu aprendo aqui
Porque Jesus vai dizer para eles que o nosso Deus é Deus de vivos, não de mortos. Ele diz: olha, você vai chegar no reino, você vai ver Abraão, você vai ver Isaac, você vai ver Jacó, você vai ver a essência dos vivos. Então deixa eu dizer uma coisa para você: nós estamos em tempo de coronavírus, em tempo de preocupação, mas se você experimentou o batismo na sua essência, na sua excelência, na sua glória, sendo realmente nova criatura, meu amado irmão, você passou da morte para a vida, já não morre mais. O seu corpo físico pode até perecer, mas a sua história com Deus já está selada. Você vai receber o prêmio da eternidade. Como é que nós recebemos o prêmio da eternidade? Pelo autor da vida. Quem é o autor da vida? João capítulo 1, versículo 1. Nele estava a vida era a luz dos homens, porque no princípio ele era Deus, estava com Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. A vida está nele, e por meio de Cristo, em João 10,10 vai dizer isso, nós recebemos vida e vida com abundância, amém? Só para você entender, eu estou te dando um panorama do que estava acontecendo nessa semana. Quando Jesus sai dos saduceus, no versículo 34, está lá: quando os fariseus ouviram que ele fez emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar e começaram a interrogá-lo para o testar. E eles vão perguntar: qual é o grande mandamento? E Jesus vai dizer: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento. Segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque deste mandamento depende de leis, profetas, depende de todas as coisas, amém? E aí eles vão interrogar Jesus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, ou os peruchins, eram os segregados, os separados. Eles consideravam especiais, porque eles tinham um padrão de pureza moral acima de qualquer suspeita. Eles achavam que o sacerdócio deveria ser santo na sua execução, bem como no dia a dia. Então eles cobravam postura, eles apontavam, mas Jesus vai desvendar que na verdade eles atavam um jugo pesado nas pessoas, mas não cumpriam aquilo que diziam. Então Jesus dizia: olha, vocês podem ouvi-los e até obedecê-los, mas não fazem o que eles fazem. E Jesus chega até a compará-los a sepulcros que têm uma aparência externa bonita, mas interiormente não tem essência, não tem verdade. E hoje nós vemos muito isso, Pessoas que infelizmente julgam, cobram, apontam. Nós estamos vendo essa fase, aí de informações e pessoas colocando as suas opiniões. E você não pode colocar uma opinião, que já surgem os fariseus, os de padrão moral ilibada, aqueles que têm padrão para tudo. Mas pergunte se eles vivem aquilo que falam, pergunte se eles têm capacidade de viver aquilo que estão dizendo. Assim eram os fariseus, os acima da média. E Jesus vai dizer: olha, vocês são como serpentes, vocês são raça de víboras. Jesus vai agir firmemente contra eles. E é interessante, eu quero aqui citar algumas coisas. Eles até acreditavam que esse rigor tinha a ver com a salvação, como se eles pudessem produzir salvação, mas na verdade a salvação está em Cristo. E há um parâmetro aqui interessante, que eu anotei. Os fariseus ensinavam a lei, mas não praticavam. Eles amavam a fama, os primeiros lugares, a excelência, o know-how. Eles queriam estar visíveis aos olhos dos outros, queriam ser notáveis e notórios aos olhos das pessoas, como a gente tem isso hoje em dia. Mas enfim, não é para isso que eu estou aqui, e não é esse o objetivo dessa palavra, amém? Eles chegavam até a mudar as escrituras para poder prender o povo. Por exemplo, a Bíblia diz que eles vão falar do ouro que há no templo, maior do que o próprio templo. E Jesus vai dizer: isso é loucura, porque quem santifica o ouro é o templo. Eles vão falar da oferta que dá no altar, que é maior que o altar, mas o altar santifica a oferta não santifica o altar. E Jesus vai corrigi-los diante do povo, vai trazer de novo de volta. Hoje em dia tem muita gente distorcendo a verdade, ensinando culturas erradas, ensinando palavras que não são verdadeiras. E era esse o parâmetro que Jesus estava trilhando nesses dias. Ele falou com os sacerdotes, ele depois foi indagado pelos saduceus, agora ele está com os fariseus. Posteriormente ele vai estar com os discípulos, amém? E vai começar aqui em Mateus 24. Por quê? Porque depois de ouvir tudo isso que Jesus está passando, os discípulos estão com Jesus, estão acompanhando. Jesus vai ser indagado pelos discípulos. Os discípulos vão perguntar: quando é que vai se cumprir essas coisas?
Quando será a instituição do reino? Quando é que vai acontecer? Olha lá, Mateus 24. Jesus ia saindo do templo, quando se aproximaram dele seus discípulos, mostraram a estrutura do templo. Jesus disse que aquilo ali não ficaria pedra sobre pedra, seria tudo derribado. Então eles, assentados no Monte das Oliveiras, perguntaram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E aqui que eu quero me ater à palavra. Eu só te dei esse panorama do que estava acontecendo em Jerusalém, para você entender aonde Jesus estava entremeado, aonde Jesus estava presente, para que agora você compreenda por que ele vai se preocupar com os discípulos, por que ele vai trazer um entendimento aos discípulos. Ele vai começar dizendo assim: olha, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E ele vai falar de alguns sinais do fim dos tempos que precisam estar latentes aos nossos olhos. Primeiro, muitos enganadores, muitas pessoas que distorcem a verdade, como eu estava dizendo, com característica de fariseus, de falsos religiosos, de saduceus, que multiplicam o entendimento e tentam colocar na palavra aquilo que não existe. Enfim, primeira coisa, cuidado com os enganadores. Segundo, ele fala de guerras e rumores de guerras, que nós temos visto isso, né? Muitas guerras e rumores de guerra, ameaças. Depois ele fala de nação contra nação, e nesse tempo de nação contra nação ele fala de pestes, fomes e terremotos. É interessante, se você analisar comigo, que quando uma nação tenta tripudiar, tenta destruir, tenta ser maior que outra nação, isso vai ser caracterizado para uma abertura, ou pela própria nação, que não é o que está aqui para ser discutido, ou pelas coisas que cercam pelo poder das trevas, que surjam fomes, pestes e terremotos. Olha que interessante, vai mover a estrutura da terra, vai mover a estrutura humana e vai mover a estrutura espiritual, porque fome é humano, terremoto é da terra e as pestes é espiritual. Nós sabemos que o principado da potestade do ar, segundo Efésios capítulo 2, é que governa essas coisas. Então entenda que isso surge quando a arrogância dos homens tenta projetar uma nação maior do que a outra, um reino maior que o outro. Outra característica, amém, que fazem a gente entender que o arrebatamento está aí, está notório aos olhos, está acontecendo: perseguição à igreja, perseguição aos santos. E não é uma perseguição simples, não, é perseguição na fé, tentando destruir valores, tentando destruir o equilíbrio daquilo que Deus estabeleceu, tais como família, sacerdócio, honra, dignidade, virtude, fidelidade, as bem-aventuranças do reino. Também a descrição lá em Mateus 5 ele fala, né, sobre isso, né? O porquê a igreja é perseguida, porquê que os santos são perseguidos. Ele vai deixar claro aqui aos sacerdotes que os profetas foram mortos vivendo a verdade, falando a verdade e declarando o reino. Então a perseguição é uma característica, nós temos visto muito isso hoje em dia. Eu até citei um fato interessante de uma situação que eu vi, que um religioso fazendo um ato, e ele é de uma religião diferente. Se ele fosse um cristão no modelo que nós atuamos, ele estaria sendo severamente criticado pela loucura que fez. Mas como ele é de uma outra religião, parece extremamente normal. Eu não quero citar o fato para não constranger, até porque o objetivo não é esse, não é crítica, amém? É só um fato, amém? Sobre a questão da perseguição. Outra coisa, a Bíblia diz assim, ó: muitos se escandalizarão, trair-se-ão entre si e se odiarão. Verdade isso ou não? Hoje em dia nós temos visto muito isso. Nós temos visto pessoas se escandalizando. Não há padrão de moral e de ética dentro daqueles que se dizem povo de Deus. Nós vemos líder rompendo suas alianças de fé, são extremamente levados por aparência, por ganância, por dinheiro, enfim, traem com a maior facilidade, traem as alianças de casamento, as alianças feitas no altar, as alianças feitas debaixo de honra, traem, porque não tem padrão, e passam a se odiar. É interessante isso, né? Que Jesus vai dizer que o grande mandamento é amar a Deus, o segundo é amar o próximo, e dentro da cultura de reino, nós vemos pessoas que se odeiam, pessoas que declaram isso publicamente, que fazem isso nas suas mídias sociais, na televisão, onde quer que estejam, e anunciam o seu ódio.
são sinais do arrebatamento da igreja. Eu só estou dizendo isso para você entender o contexto que Jesus estava trazendo na sua semana em Jerusalém, para que ele celebrasse a Páscoa e ele fizesse aquilo que estava por fazer. Outra coisa, surgirão nesse contexto falsos profetas. Olha o que a Bíblia está dizendo: falsos profetas, homens que falarão em nome do Senhor, mas não são enviados por ele, mas dirão em nome do Senhor, utilizarão a sua autoridade aparente, mas não são verdadeiros. Outra característica, multiplicação da iniquidade. Pastor, o que é iniquidade? A iniquidade é a característica de pessoas que não se importam com a consequência do pecado. Sabe onde vai dar, continua pecando e faz. E é interessante que ele não tem vergonha de cometer esse tipo de pecado e ainda se defende pela Bíblia. O iníquo, é aí que vai surgir, amém? O falso profeta, um dos três que vão compor a trindade do mal. Mas não esse assunto que eu quero tratar também. Eu quero só me ater aos sinais do arrebatamento, para que você, igreja, esteja atenta, esteja perseverante, para que você que está ouvindo essa palavra, pare para meditar. Jesus falou com religiosos, Jesus falou com saduceus, Jesus falou com fariseus, ele corrigiu a postura religiosa da época, ele repugnou a atitude dos saduceus com relação à ressurreição, ele houve contra a cultura farisaica de uma forma muito pesada, e agora ele está instruindo os discípulos acerca do arrebatamento, deixando claro para que eles consigam entender o que está acontecendo, amém? Então observe, é muito importante que você tenha essa cultura no seu coração, que você tenha esse entendimento, que você tenha essa percepção do que eu estou falando com você. A iniquidade vai ter uma outra característica junto com ela: o amor de muitos vai se esfriando. Por quê? Porque eu vejo a postura, eu vejo as pessoas fazendo isso com leviandade, pecando com qualquer tipo de sem nível, sem padrão, sem comprometimento com a santidade, e isso vai trazendo frieza no coração. Não deixe o seu coração se esfriar. Ame as pessoas, não ame o pecado, condene o pecado, julgue o pecado, aponte as suas práticas, aponte os seus erros, mas ame quem está lá. Ame a pessoa que não entendeu ainda, ame a pessoa que não conseguiu abrir o seu coração ainda, mas não de maneira nenhuma absorva ou permita que o seu pecado possa ser aceito no seu coração. Isso vai trazer frieza. E quando você julga pessoas, quando você julga seres humanos, você esfria seu coração, amém? Então não julgue seres humanos, julgue a atitude, julgue o padrão das pessoas, amém? Isso é possível, amém? Quando o juiz vai julgar uma causa, ele não está julgando o ser humano, ele está julgando o ato que o ser humano fez, e pelo ato ele é punido, amém? Pelo ato ele é condenado. Então entenda isso, é muito importante que você entenda isso. O juiz não está ali para arbitrar contra um indivíduo, ele está ali para arbitrar contra aquilo que aquele indivíduo fez e aplicar a lei sobre aquilo que ele fez. E o indivíduo, que é responsável pelos seus atos, vai pagar a devida pena a respeito do seu crime, amém? Então entenda isso, por favor. E eu quero também continuar falando para você que essa multiplicação da iniquidade que gera o esfriamento, hoje é algo muito comum. As pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas não querem ouvir o que é certo, as pessoas não admitem ouvir o que é certo, elas preferem acreditar que o seu modus operandi, a maneira com que ela estabeleceu de vida é a correta. E se você se intrometer e julgar os seus atos e trazer à luz da Bíblia, é capaz dela como diz, né, no padrão anterior, ela odiar você, ela não querer comunhão com você. Por quê? Porque ela não admite aquilo que você está trazendo como luz, as trevas que ela está vivendo. Então cuidado com isso, amém? Pastor, o que eu preciso fazer? Qual é a postura? Mateus 24:13. Qual é a igreja que vai ser arrebatada? Os sinais estão claros. Hoje em dia, se nós formos avaliar, muitos enganadores, como surgiram nesse século passado, pessoas que instituíram religiões, algumas delas, as pessoas foram levadas à morte coletiva, se queimaram dentro de templos, outras estão aí até hoje, vivendo heresias, mentiras, enfim, estão aí às suas portas, todos os dias. Por quê? Por causa do engano, guerras e rumores de guerra. Quanto se houve de guerra nesse século passado e nesse século que estamos vivendo? Nação contra nação,
poder, desejo de ganância, desejo de autoridade. Eu estava vendo agora a China anunciando que certamente ela será a nação do futuro, a maior nação de todas. Isso não é para o seu benefício próprio, não, isso é ganância, isso é tentar sobrepujar os outros, é competição, e isso gera fome, peste e terremoto, como eu te disse, perseguição aos santos, perseguição à igreja. Prepare-se para isso, prepare-se para essas coisas, escândalos no meio do povo de Deus, traições, ódio, é o que nós temos visto. E é engraçado, né, que as pessoas se odeiam por um tempo e depois dizem que está tudo bem, mas na verdade, quem estabeleceu ódio no coração, dificilmente tira ele de lá. Ele pode até aplacar a ira, e por um tempo, ele pode, por questões de interesse, manter as coisas aparentemente acomodadas, mas a verdade é que o ódio permanece vivo no coração. Falsos profetas, falsos homens de Deus, comunicando em verdades, mudando a justiça de Deus, fazendo com que ela pareça mentira, multiplicação da iniquidade. Hoje é muito comum, quando você vai exortar ou repreender alguém como um pastor, como líder, porque tem uma conduta fora do padrão da verdade, dele questionar a sua autoridade, não aceitar a sua interferência e se justificar como certo, e aí ele vai para outra congregação, ele busca outro espaço para congregar, ele leva os seus pecados com ele e se estabelece lá, aparentemente para que fique tudo bem. É assim que acontece. Ao invés de recebermos o confronto, ao invés de recebermos o ensinamento, o que fazemos? Partimos para outro lugar. Cuidado com isso, isso faz com que o amor esfria. E qual é a característica daqueles que vão viver o arrebatamento? Jesus, preocupado com isso, vai dizer aos discípulos, olha, versículo de número 13, do capítulo 24, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar no que, pastor? Em tudo que Jesus ensinou, a não ser um falso religioso, a crer verdadeiramente na palavra como ela está escrita, não sendo como um saduceu, e a não ser falso como era o fariseu. Ele usou essas características desses homens para abrir os olhos dos seus discípulos. Olha que interessante, ele vai concluir o seu sermão com os discípulos, utilizando, amém, um ensino sobre a grande tribulação. Ele vai dizer, olha, quando vocês virem a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, então os que estão na Judéia fujam para os montes. E aí ele vai falando qual é a postura, e nós não devemos admitir, nós devemos nos posicionar, perseverar e manter postura de retidão naquilo que Deus te deu. Eu quero fazer um clamor a você, igreja, a você, homem, mulher de Deus, que tem se deixado levar pela cultura do mundo. Romanos 12, no versículo 1, Paulo vai dizer, olha, eu rogo os irmãos que vos apresentei a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz assim, olha, não vos conformeis ao padrão do mundo, não se deixe governar por isso, mas sejam transformados no vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Persevera nisso. Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 3, no capítulo 4, que haverá um grupo de pessoas que não suportarão mais ouvir, que não querem ouvir a verdade, mas que Timóteo tem que perseverar em ensinar, em ler, em exortar, em ensinar. Ele precisa perseverar e manter firme naquilo que você recebeu, é permanecer naquilo que você trouxe ao seu coração quando Jesus te achou lá no lamaçal, lá na sua pendência. Ele te tirou de lá, te colocou no lugar seguro, te colocou no lugar de honra. Persevera nisso, persevere em manter o seu padrão, a sua dignidade. Não se venda, não se entregue. Eu acho lindo a história de José, porque José, mesmo estando longe do pai, mesmo estando longe da família, mesmo estando longe da cultura que ele tinha de adoração a Deus naquele tempo, ele vai passar pela mão dos seus donos, né, que ele agora é escravo. Ele vai passar pela mão de Potifar, ele vai passar pela mão do carcereiro, depois ele vai estar nas mãos de Faraó, porque ele é o segundo do Egito, ele só não pode atuar na casa de Faraó, e vai viver essa honra, vai perseverar em servir ao Senhor. Tanto é que quando ele recebe os seus irmãos
que ele dá-lhes uma lição para depois se desvendar. Ele os perdoa, ele os ama. E eu acho que um dos atos mais importantes da história de José, que é pouco falada, é quando morre o pai. Porque quando morre o pai, os irmãos, aleluia, os irmãos agora temem que a sua ira venha e ele possa puni-los agora nesse tempo. E José vai chamá-los e vai dizer que a honra que ele tem não está estabelecida pela atitude dos irmãos, mas está estabelecida pela perseverança que ele tem em viver a sua identidade em Cristo, a sua realidade do Senhor. E ele vai cuidar dos irmãos agora, com o pai já morto. Ele vai assumir uma responsabilidade maior ainda, porque agora os irmãos têm medo, e ele vai mostrar que essa verdade está nele. Que você seja perseverante na justiça, que você seja perseverante na verdade, que você seja perseverante na sua fé. Essa é a característica da igreja que vai ser levada à glória, amém? A segunda característica está no versículo seguinte: o evangelho do reino será pregado em todos os lugares. E quem é que prega o evangelho do reino? Eu e você. E eu quero te chamar a atenção: não perca de vista esse ministério, o ministério da reconciliação que há através do evangelho. Aonde você estiver, você é luz, você é sal, você é embaixador, você é anunciador das grandezas, você é representante do reino, você é reflexo da glória, você é o escolhido do Senhor. Então aprenda isso: perseverança em viver e também atitude em comunicar a verdade. Nós somos semeadores, como eu disse outro dia. Nós temos a missão de semear. Quem vai fazer com que a semente produza é o dono da semente, mas a nossa missão não é reter a semente, é anunciar, como eu estou anunciando para você aqui hoje. Anuncie essa verdade aos corações, anuncie essa verdade aonde você estiver. Não tenha vergonha do evangelho. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego e assim por diante. Todos aqueles que ouvem e creem são salvos, amém? E eu quero aqui relatar para você que Jesus vai chamar eles a uma vigilância. Olha, ele vai responder a pergunta no versículo 36. Eles perguntam: quando é que isso vai acontecer? Ele vai dizer: olha, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai, amém? E como eu li no versículo 13 do capítulo 25, que nós não sabemos o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem, é melhor estarmos preparados. E Jesus vai dar três parábolas para os seus discípulos. Primeiro, a parábola dos dois servos, amém? Quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar sustento a seu tempo? E ele vai ensinar, amém, uma cultura de servo fiel. Primeira característica que você precisa manter no seu coração como discípulo de Cristo: servo fiel. Segunda, ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens, as sensatas e as insensatas. Qual é a diferença se as duas estavam no mesmo lugar? Eram virgens e tinham as suas lamparinas com azeite. As sensatas guardaram o azeite, preservaram a identidade. Eis, olhe para mim, preserve a sua identidade, persevera em quem você é. Não se molde ou mude por causa de situações. Mantenha a sua fé, mantenha o seu equilíbrio em tempo de adversidade. Confie no Senhor, Ele te dará estratégia. Ele nunca te abandonou. Mantenha a sua identidade no reino. Você é filho, você é servo. Segunda coisa, azeite na lamparina, unção. Nós precisamos produzir em Deus uma identidade verdadeira que traga unção todos os dias. E a unção se multiplica quando a gente usa, quando a gente dispõe. O óleo se multiplica, amém? E a terceira fala dos talentos. Deus nos deu talentos, Deus nos deu capacitação. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Talvez você tenha um talento diferente do meu, talvez você seja muito melhor do que eu. Talvez se você estivesse aqui hoje, essa mensagem seria muito mais produtiva, seria muito mais forte, muito mais impactante. Não importa, eu estou multiplicando os talentos que Deus me deu, eu estou multiplicando aquilo que o Senhor me concedeu. Multiplique seus talentos, não cesse de glorificar ao Senhor com aquilo que Ele te deu, porque Ele vem cobrar os seus talentos, Ele vem requerê-los, Ele vem pedi-los de volta, porque é dele, foi dado a você, amém? E Ele vai terminar falando
sobre o castigo eterno e a herança, aqueles que serviram, aqueles que souberam se portar e souberam enxergar o mundo e ser instrumento do Senhor para esse tempo. Essa é a palavra que fala sobre arrebatamento. Não fala sobre a escatologia do arrebatamento, fala sobre quem vai estar no arrebatamento: o servo fiel, aquele que é sensato e aquele que tem habilidade para lidar com seus talentos. Por quê? Porque persevera em obedecer ao Senhor, vive realmente pregando e anunciando a verdade. E eu quero dizer a você que o Senhor está nos chamando como igreja para que nesse tempo, esse tempo de adversidade, esse tempo onde uma praga não assolou uma região do mundo, está assolando o mundo inteiro, não há quem possa contê-la ainda, não há quem possa detê-la ainda. Os homens estão vivendo ciclos dessas situações. Na verdade, o vírus ainda tem dominado. Por quê? Porque os homens estão lidando com um ciclo do vírus, amém? Mas não conseguiram detê-lo ainda, não conseguem impedi-lo de chegar até eles. E essa é a grande verdade. Aonde está a nossa postura? Você que está me ouvindo, persevera em ser aquilo que você foi chamado para ser. Anuncie o evangelho da salvação, creia, seja um servo fiel. A igreja que vai ser arrebatada, ela não pode ser comparada aos religiosos que eu te disse, ela não pode ter a postura dos saduceus, ela não pode ter a postura dos fariseus, ela tem que ser autêntica, verdadeira e fiel. E eu quero te abençoar para isso. Eu quero declarar que esse tempo o Senhor está trabalhando e buscando no meio da sua igreja consertar as coisas que estão fora do padrão, tirar-nos de uma postura religiosa infame e errada, tirar-nos dos questionamentos dos saduceus, tirar-nos das práticas dos fariseus que cobram de todo mundo, mas não são capazes de fazer. Não, é tempo de mostrarmos, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através da nossa vida, a quem servimos. E eu quero te abençoar para isso, para que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Estamos vivendo um tempo em que teremos que nos ajudar e ajudar ainda as pessoas que vão estar lá fora precisando. Foi para isso que Deus nos gerou. Nós somos preparados para as boas obras, nós somos gerados para isso, nós somos feitos como Cristos, pequenos Cristos, pessoas que se assemelham a Ele. 1 Coríntios 11:1, Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, porque assim eu imito a Cristo. E é isso que eu quero que aconteça com você, e é por isso que o Senhor me deu essa palavra, para que você releia depois Mateus 21, 22, 23, 24 e 25. A partir do 26, nós vamos saber que o Senhor está sendo entregue à Páscoa, e Ele vai se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e vai concluir na cruz tudo aquilo que Ele nos ensinou. Se Jesus foi o exemplo, nós podemos ser também aquilo que o Senhor preparou para esse tempo. E essa é a palavra que eu quero compartilhar de reino com você nessa noite, para que você medite mais nela, para que você se fortaleça e para que você seja um servo fiel ao Senhor, que você tenha identidade no reino, que você mantenha as suas lâmpadas acesas e com azeite em abundância, com uma unção transbordante sobre a tua vida, que o óleo venha sobre a sua cabeça, desça sobre a sua barba, sobre as suas vestes, desça como está lá no Salmo 133, e vai dizer que Arão ele é banhado pelo óleo, ou Davi, amém, no Salmo, que ele também vai dizer, prepara uma mesa, no Salmo 23, na presença do meu adversário, unja a minha cabeça com óleo. Davi sabia que a unção era a diferença. Então quero declarar sobre a tua vida, esse tempo está estabelecido, tempo em que o Senhor vai preparar a igreja, está preparando. Os sinais que eu te disse, os 8 sinais que eu separei para te falar, já estão acontecendo. Qual é a postura da igreja agora? Perseverar, anunciar e servir. Que Deus te dê graça. Eu quero orar por você. Pai, eu ministrei uma palavra, Pai, que o Senhor entregou ao meu coração e desvendou no meu entendimento para que anunciasse ao seu povo. Ali do outro lado, Pai, existem pessoas que o Senhor ama, que o Senhor escolheu, que o Senhor gerou para esse tempo, para viverem esse momento, Pai. E eu quero abençoá-las, para que elas possam ser perseverantes na obediência plena, que a impiedade não ronde o seu coração, para que não haja fraqueza, meu Pai, na sua alma, mas eles possam ser incisivos e serem como aquelas virgens, Pai, prudentes, Senhor, serem cuidadosos nos talentos que têm recebido, serem, Pai, pessoas que vão zelar pelo reino e vão viver, Pai, esse tempo com abundância, com alegria e com fidelidade. Senhor,
Se houver alguém que está ali no seu coração clamando, meu Pai, para que uma chama se acenda, eu clamo ao Senhor, Pai, acende essa chama no coração dessa pessoa. Se existe alguém, Pai, que está dizendo, eu preciso me reconciliar com Cristo, eu quero declará-lo agora perdoado, abençoado pela graça que vem de Cristo, e que ele seja levado à Tua presença, Pai, e religado em Ti, fortalecido no Senhor. Se tem alguém ali que está reconhecendo que é por meio de Cristo e até agora trilhava um caminho fora da verdade e quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero abençoá-lo. Toma-o pela Tua mão agora, Pai, escreva o seu nome nos livros, Pai da vida, e lhe dê, Senhor, o Espírito de Deus, para que ele possa compreender melhor a Tua palavra, para que ele possa raciocinar melhor o reino, para que ele saia das trevas e viva na luz do entendimento e na clareza daquilo que esclarecemos aqui. Falamos sobre arrebatamento, falamos sobre as coisas que estão acontecendo, que nos anunciam, nos deixam claro o tempo do fim. Não há uma descrição de quando isso vai ocorrer, mas há uma certeza que isso vai acontecer e quem é que vai estar lá. Então que o Senhor nos fortaleça para isso, que o Senhor nos prepare para isso, e como igreja nós possamos ser melhores do que já somos, nós possamos visualizar melhor o reino e possamos crescer nesse tempo de aflição, no nome de Jesus. Abençoa cada lar, cada família, cada pessoa que tomou agora o seu tempo, ou vai ainda recebendo esse vídeo depois, analisá-lo, vai olhá-lo com carinho, vai aprender, Senhor, meu Deus, essa cultura de reino. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor lhes dê graça, virtude e bênção no nome de Jesus. Amém? Eu quero louvar a Deus e agradecido, amém, por essa oportunidade. Eu quero te abençoar. Na quinta-feira nós estaremos de volta, falando novamente sobre o reino, falando sobre família, escola do amor, amém? E no transcorrer desses dias nós vamos nos falando pelas mídias sociais, no processo ainda de quarentena, crendo que a mão de Deus está estendida sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, para nos dar livramento e nos dar vitória no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito de Deus te ensine mais a respeito do que aprendemos, e que Jesus te dê graça, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.